Muito bem, meus caros. Então é um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje eu quero atender a um dos pedidos mais recorrentes que me fazem, que é indicar um bom escritor contemporâneo. Bom, eu realmente não sei, não é, de onde nasceu essa necessidade, esse desejo incontrolável, não é, que algumas pessoas têm de ler literatura contemporânea. Né? Não que seja errado ou que seja proibido, não se trata disso. Mas acontece que entre o que se produz hoje na literatura de língua portuguesa e tudo que já se produziu na literatura universal, né? Bem, o leitor inteligente ele deveria reservar aí 10% do seu tempo para os autores contemporâneos, né? E apenas por um motivo, porque nós temos aí baciadas, né, de autores comprovadamente geniais para ele conhecer. Alguns que escreveram há vários séculos. Né? Bom, mas assim, de qualquer forma, eu vou mostrar hoje que a literatura contemporânea ela não está completamente perdida, como muitos dizem. Né? Não, há escritores contemporâneos que fazem trabalhos belíssimos. Né? E fazem porque já superaram aquelas ideias da vanguarda de ficar só fazendo joguinhos com as palavras. Né? E eu vou apresentar para vocês hoje uma das melhores vozes da literatura contemporânea de língua portuguesa. Um dos melhores escritores de língua portuguesa. Né? Só que ele não é brasileiro, é português. Ele se chama José Luís Peixoto, nasceu aí na região do Alentejo, em Portugal. Mas por que eu escolhi um autor de Portugal? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é claro, porque ele escreve muito bem. E segundo, por quê? Porque nós precisamos começar a romper com uma ideia que ganhou força entre nós aqui no Brasil na Semana de Arte Moderna, em 1922. Uma ideia de valorização excessiva da cultura nacional e de rompimento, de desprezo pela literatura portuguesa. Alguns modernistas realmente acreditavam que bastaria aí fazer algumas palhaçadas, né? Dar algumas cambalhotas, como dizia o Bruno Tolentino, para que a influência portuguesa na nossa cultura desaparecesse. E em 1922 realmente surgiram essas ideias aí alopradas de se romper com Portugal. Né? O Mário de Andrade chega inclusive a chamar Portugal de paizinho desimportante. Surge inclusive a ideia de se romper com a própria língua portuguesa, né? De se romper com a própria sintaxe portuguesa. Então vejam, em 22 se cria a ideia de que é possível produzir de maneira completamente artificial uma nova língua, a língua brasileira. Né? E, portanto, seria possível também produzir uma literatura que não tivesse características portuguesas. Né? Bom, e isso, claro, para qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, né, essas ideias elas formam um completo disparate. Agora, vejam que essa ideia não é original. Né? Ela não nasceu com os modernistas. Ela ressurge com os modernistas na forma de gozação, né? De todas aquelas ideias esdrúxulas, né? Expostas numa linguagem esdrúxula, como a gente encontra, por exemplo, no Manifesto Antropofágico. Né? Mas se nós formos estudar, nós vamos encontrar a raiz dessas ideias lá no romantismo, naquele grupo que, reunido na França, criou a revista Niterói,
lá pela metade do século XIX. Bom, mas isso é um assunto para um outro dia, tá? Um outro dia a gente fala sobre essa ideia nacionalista dos românticos. O importante hoje aqui é mostrar que essa ideia de separação, de rompimento com Portugal e de criação de uma língua e de uma literatura que fossem genuinamente brasileiras, isso não foi aceito nem pelos grandes escritores brasileiros. O Guimarães Rosa, por exemplo, vai ter a lucidez de se referir a essa tentativa de abrasileirar a nossa língua como um monte de postulados mutiladores, é o que ele diz. Quer dizer, e ele acusa, inclusive, o Mário e outros modernistas de quererem empobrecer a nossa língua. Mas essa ideia de rompimento com Portugal, ela ganhou força, inclusive, na universidade. Tanto que alguns estudantes de letras aí sabem que hoje praticamente não se estuda literatura portuguesa na universidade. E se você for ler a formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, por exemplo, bom, é como se Portugal não existisse. Como se a nossa literatura começasse aí com os poetas lá de Minas Gerais, como o Cláudio Manuel da Costa, o Silva Alvarenga, o Tomás Antônio Gonzaga. Agora, isso é muito interessante, porque esse recorte, veja, em primeiro lugar, é uma coisa assim absolutamente estranha, porque o Cláudio Manuel da Costa era não só filho de português, como também se formou na Universidade de Coimbra. E o Silva Alvarenga também. Quer dizer, ele deve a sua formação toda a Coimbra, em Portugal. O Tomás Antônio Gonzaga, a mãe dele era portuguesa. Ele nasceu em Portugal. E depois recebeu a formação aqui nos jesuítas, acho que, se eu me lembro bem, na Bahia. E depois para onde ele foi para completar os estudos? Foi para Coimbra. Então, percebem? Bastam aí alguns dados biográficos e esse recorte, que é um recorte de cunho ideológico, de cunho nacionalista, ele começa a se diluir. Bom, então, pensando em tudo isso, é que eu escolhi um ótimo autor contemporâneo de Portugal. Exatamente para mostrar a vocês como em Portugal alguns escritores estão fazendo coisas maravilhosas com a nossa língua. E eu escolhi o José Luiz Peixoto, porque eu tenho um carinho especial por ele e eu já vou contar para vocês por quê. E eu escolhi este livro aqui dele, este livro que é o Morreste-me, que é este aqui, Morreste-me. Essa daqui é a edição brasileira do Morreste-me, publicada pela editora Dublinense de Portugal. Mas eu tenho também a edição portuguesa, que é esta aqui, que é publicada pela editora Temas e Debates. Bom, e a história de como eu conheci o trabalho do José Luiz Peixoto é muito interessante. Por quê? Vejam só o que a internet permite. Eu tenho uma amiga que é italiana e que foi professora de literatura em Portugal. E depois voltou para a Itália. E nós nos conhecemos via internet. E quando ela estava em Portugal, o que ela fazia? Tudo que ela achava interessante, ela mandava para mim, autores portugueses. E eu retribuía mandando para ela autores brasileiros. E foi nesse intercâmbio, então, que eu acabei recebendo vários livros do José Luiz Peixoto. Então eu tenho aqui o Antídoto, tenho Uma Casa na Escuridão, e tenho o Nenhum Olhar. Esta é a edição portuguesa do Nenhum Olhar, mas também foi publicada aqui no Brasil pela Dublinense. Bom, mas por que é importante ler o José Luiz Peixoto? Acontece que esse livrinho, Morreste-me,
está escrito num tom, ao mesmo tempo solene e lírico, que é um tom de veneração pela língua portuguesa, que vocês raramente vão encontrar nos autores contemporâneos aqui do Brasil. É um livro que fala da morte do pai, então é um livro triste, mas é também a celebração da vida. Porque esse filho que fala, ele é um sobrevivente que carrega a memória do pai como uma espécie de vingança, como uma afronta ao mundo que fica tentando pisotear a sua saudade, que fica tentando obrigá-lo a esquecer do pai. É belíssimo, né? É um momento em que o narrador fala da mágoa indiferente do mundo, mas ele diz que a resposta dele a essa mágoa indiferente é nunca esquecer. E esse livrinho pode servir para todos nós como recuperação da nossa sintaxe, que vem sendo crescentemente depauperada desde a semana de 22. E essa ideia de empobrecimento da nossa sintaxe não é nem minha. Quer dizer, ainda na década de 20, o próprio Manuel Bandeira, numa crônica, vocês podem procurar, chamada Um Caso à Parte, o próprio Bandeira recomendava o retorno urgente à sintaxe de Portugal. E dizia, inclusive, que o modernismo era só suportável como uma extravagância de alguns escritores. Bom, e o José Luiz Peixoto tem esse poder de nos fazer redescobrir a força da língua portuguesa. A começar pelo título do livro. Quer dizer, dizer morreste-me, usar o verbo morrer numa forma pronominal, é algo, no mínimo, inusitado para nós brasileiros. Mas é belíssimo. Porque quando eu digo morreste-me, quer dizer, eu me lembro que a morte nunca se restringe ao outro. A morte nunca se resume àquele que morre. Mas ele morre para nós. E se ele morre para nós, há sempre algo de nós que morre com ele. Então, vejam, é um livrinho de 60 páginas, mas eu duvido que vocês não tenham vontade de reler, reler e reler. A experiência do luto e da vida, essas duas experiências, elas se chocam no livro. E elas formam um movimento incessante de idas e vindas entre luz e escuridão. É como se nós avançássemos em direção à morte e depois retornássemos à vida, experimentando sempre a mesma dor que o narrador expõe. E expõe essa dor sem preguiça, sem exageros. Outra característica ótima deste livro é falar da desesperança que a morte pode produzir, mas falar sem nenhum niilismo, sem nenhum chavão psicanalítico também, e sem ficar só se lastimando pela ausência do pai. Então, é um livro que fala da morte, mas sem sentimentalismo barato. Ao contrário, o próprio livro é uma vitória, é uma vitória da vida sobre a dor da perda. É um livrinho impressionante. Então, para encerrar, eu quero ler para vocês um trecho do livro, para que vocês vejam a força poética que este livrinho tem. Tá bom? Só um trecho. Começa o dia a nascer nas coisas e as coisas a nascerem um pouco também. Abra as janelas. Nos vasos as flores erguem-se para melhor sentirem a luz fina que as cobre. Sobre a terra, rasante, avança o luminoso,
como uma praga que se estende e galopa, que avança como uma onda que não volta atrás. Aos poucos, começam gestos a surgir dos ramos suspensos das árvores. Atrás do muro caiado branco do nosso quintal, levantam-se as oliveiras na longura. Começam os pardais no céu. É luz o tempo, Pai. E chegas no sol, expulsas a noite, trazes a manhã, como quando era sábado e me ias chamar, e no caminho da horta acordava aos poucos. E colhíamos e comíamos laranjas ou pêssegos, consoante fosse uma altura ou outra. Se chovia, calçávamos as botas de borracha e seguia-te pelas veredas, pela terra, entre as ervas molhadas de gotas ou lágrimas de chuva. Se era o sol no céu, seguia-te até ao cimo da horta e do tanque. Fazíamos a água descer nos carreiros, a água na terra, fresca e limpa, e fazíamos-la ramificar-se na sua descida por todos os quadrados sedentos, por todas as plantas que tinhas disposto. E entrava lentamente pelos poros da terra, saciando o incêndio interior que ali a consumia. A terra que ardia e que sentíamos nos pés. Torrões de terra, brasas. A água a descer nos carreiros, como sangue mais puro, e esticávamos metros de mangueiras que desenrolávamos nos braços até as caldeiras das árvores que tinhas plantado. Serenamente, formava-se um pequeno lago redondo aos pés de cada tronco. Neste inverno em que ficaste, Pai, ninguém comeu as laranjas da nossa horta. As botas de borracha continuam onde as deixamos, entre enxadas e sementes, como se a qualquer momento pudesses abrir a porta e calçá-las de novo. Sei que não podes. Sinto-me como se fosse o único a saber e a não poder contar este segredo terrível. Sinto a minha dor insular na manhã que se estende em todo o céu, sobre todo o mundo. A manhã que desejaste e que chegou sem ti. A manhã em que te fomos buscar ao hospital para finalmente o deixares, como também desejaste tantas vezes. Pai, vejo o canto nômada dos pardais e sei. Vejo o dia criança e sei. Vejo o puro do orvalho no verde da terra e sei. Sei e espero ainda. Então, assim, é só um trecho deste livro realmente maravilhoso, que vocês não vão se arrepender de ler. Tá? Leiam José Luiz Peixoto e digo mais, aprendam com ele. Tá? Morreste-me, que é este livrinho aqui, vale cada linha, meus caros. Tá bom? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês fiquem ótimos e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom, meus caros.